amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o governo federal deve enviar ao Congresso nos próximos dias um projeto para isentar da conta de luz 60 milhões de pessoas. A minuta da proposta foi enviada ontem ao Ministério da Casa Civil e pode sofrer alterações até ser encaminhada ao Congresso. Algumas coisas podem sim mudar, mas em princípio seria isso. O ministro Alexandre Silveira propõe isentar os consumidores inscritos no CAD único e com consumo até que 80 kWh por mês. O problema, Eduardo, é que isso custaria 4 bilhões e meio de reais. Você suspeita quem que vai pagar essa conta? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Acabou, Júnior. Você já respondeu a questão toda. Ô, Júnior, primeira coisa, o ministro falou disso semana passada, aí os repórteres, em sequência, foram perguntar pro Haddad e ele falou, não estou sabendo disso não. Como é que você estuda um assunto dessa magnitude sem o cara que cuida do cofre tá sabendo? 4,5 bi? Bom, aí o ministro ontem falou, não, eu conversei com o Lula, tá tudo certo, eu já expliquei pro presidente que nós vamos fazer mexidas dentro da própria estrutura do Minas Energia, que tem um fundo de compensação, que não sei o quê, porque nós vamos compensar com outras coisas. Bom, ô ministro, o senhor é o único representante de Minas aí, tenho razão para ficar brigando com o senhor, acho que à primeira vista é maravilhoso, né? 60 milhões de pessoas não pagar a conta de luz. Ocorre, Júnior, que o empresário, ele já tem compensações. Dono de uma rádio, um supermercado, de uma indústria, ele tem uns esquemas próprios com a CEMIG, nada indecente, tudo absolutamente compreensível, que ele está produzindo emprego, tudo. Ele tem compensações, se ele tem um gerador na hora de maior fluxo, enfim, a conta de luz não dói tanto para um grande empresário. Não dói tanto como cá embaixo. O rico, Júnior, já há algum tempo, ou ele tem um sistema próprio de energia solar, que custa uma grana, mas é um investimento que ao longo do tempo se paga, ou ele tem as fotovoltaicas, as mini usinas. Eu, inclusive, posso construir umas fotovoltaicas na minha casa e dentro do meu CPF abastecer com aquela energia, não apenas a minha casa, mas a minha filha e minha neta. Então, quem ainda não encontrou a fórmula de diminuir a pancada da conta de luz é quem? A famosa? Classe média que você fala tanto. Essa conta vai cair no colo da classe média. Então, gente, se o governo Lula não mudar de ideia ou não acabar logo, aquela previsão otimista minha de que daqui uns 10 anos a classe média acaba, vai acabar em 2 anos, porque eu tô me referindo, gente, a todos vocês que me ouvem, que ganham aí entre 2 e 12 conto, porque vai entregar tudo ou imposto ou em tarifa. Então, mas são estudos que estão sendo feitos lá dentro, eu não sei se vai ter a compensação, só não pode arder no lombo da classe média. Ô, William Travassos, e esse movimento aí em torno da conta de luz, hein? Bom dia. É um problema. Muito bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Mais uma vez, né, o governo vem com uma simplicidade para resolver um problema complexo, e a gente sabe que isso não vai dar certo. Né? Eu fico envergonhado porque o ministro propõe uma coisa que é uma medida eleitoreira, está querendo agradar uma turma, mas ele tecnicamente não sustenta isso. A gente está falando de quase 5 bilhões de reais de custo operacional para essa história. Ô, Júnior Moreira, em uma pesquisa rápida, a média de consumo de uma residência de 4 pessoas vai de 250 a 400 kW. Nós tivemos, a média de consumo no Brasil é de 152. Nós tivemos, as empresas de energia elétrica, elas perdem por furtos e fraudes algo em torno de 10 bilhões de reais por ano. A gente tem nesse percentual, Minas Gerais até perde pouco, 7% desse total, São Paulo 10,9%, e o Rio de Janeiro tem 62% de perda por furto. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro, você não tem direito mais a ter a luz legal, porque o miliciano chega para você e fala assim, a partir de hoje eu estou colocando um gato na sua casa para roubar energia, você vai pagar por esse gato e você vai pagar diretamente para mim e não a companhia. Então, o senhor quer melhorar a conta de luz do brasileiro? Faz o seguinte, ministro, vamos trabalhar em cima do roubo, do furto de energia, para a gente equalizar essa conta, porque vai ficar mais barato para todo mundo, porque nós estamos perdendo muito dinheiro com roubo e furto. Aí o senhor fala, não, agora a gente vai dar
pra turma energia elétrica. Claro, vocês precisam melhorar a imagem. Eu falei ontem aqui o quanto vocês estão gastando de dinheiro nosso com propaganda do governo para tentar reverter essa imagem que está péssima do governo. E aí, isso aparece na pesquisa, vocês estão gastando o nosso dinheiro com publicidade e sempre com medidas eleitoreiras. Vocês querem o que da vida, gente? Vocês querem quebrar o país? Vocês querem que nós vamos continuar dessa forma? A gente vai continuar tocando a viola, gastando mais e não economizando e propondo essas medidas mirabolantes que não vão resolver o problema do país, gente? É vergonhoso ver um ministro desse fazendo um pronunciamento tão irresponsável, no meu ponto de vista. Ô Marcelo da Fonseca, e aí, como é que você olha para esse assunto? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu assino embaixo, né, em quase tudo que o William falou e em praticamente tudo que o Edu falou. Com uma correção, Edu, né, você falou que o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, é nosso único representante lá na Esplanada, só uma correção que é Macaé Evaristo, né, ministra dos Direitos Humanos também. Me desculpa, viu, querida Macaé, porque foi um milagre chegar lá. Só pra gente ressaltar, né, que são dois ministros, Macaé muito bem. Tem um papel importante. Eu acho que o Edu foi no ponto central, né, eu acho que quando a gente viu na semana passada uma medida ser anunciada, e aí quando pergunta, o Haddad, ele fala que não sabe, né, falou, olha, não tô sabendo nem estudos, ele falou, não chegou pra equipe da Fazenda, não chegou nenhum tipo de estudo sobre isso. Então, assim, é um problema muito grave do governo Lula. A falta de entrosamento interno entre os ministros. Um ministro anuncia uma coisa, o outro não está sabendo. O governo fala que vai fazer uma coisa, mas quando vai ver no ministério, não é bem daquele jeito. Quer dizer, se você vai anunciar um programa dessa magnitude, que afeta a vida de tanta gente, né, de praticamente 200 milhões, porque os 60 vão deixar de pagar, o restante vai ter que dividir essa conta. Isso tem que ser bem planejado, isso não pode ser simplesmente jogado numa entrevista. Então eu acho que faltou azeitar internamente antes de anunciar. Agora, é uma medida que pode ser positiva, né, pode ajudar uma parte mais carente da população. Só que tem que saber exatamente de onde que isso vai vir e quem que vai pagar essa conta. Fazendo de forma atabalhoada, aí eu concordo muito com o William. Fica parecendo que realmente é só para o governo estar caçando medidas positivas para tentar recuperar a popularidade embaixo do presidente. Isso costuma não dar certo. E aí, Rita Mondinho, vai dar certo essa história? Bom dia. Ei, Júnior, o governo está em campanha, né? Eu só corrigiria o que o Marcelo falou, que o governo não está caçando medidas positivas. Ele está à caça de medidas populistas para reverter a falta de popularidade do presidente e para fazer campanha para 2026. Eu chamei atenção em relação a esse pronunciamento, fui até criticada, falando que eu estava sendo leviana porque o ministro da Fazenda não estava sabendo. Não. O ministro da Fazenda não está sabendo, quem sabe é o Lula e o marqueteiro. Vocês não se lembram quando ele mudou o marqueteiro? O pessoal falou, não, chama o marqueteiro. Eu falei, não, chama o mágico. Agora, quando a gente espreme essa laranja e que está ficando só o bagaço é exatamente a classe média que existe um comportamento do governo para extinção dela, como o Eduardo falou. Por quê? É a socialização que eu estou falando. Nós estamos vivendo a socialização em plena democracia, porque as medidas do governo transferem para a população todo o ônus e o governo vai comprando votos, anunciando medidas populistas e colocando esse ônus nas costas da classe média. 60 milhões deixarão de pagar e quem vai pagar? Os outros consumidores. E outra coisa muito preocupante, porque 80 quilowatts é um consumo razoável. Eu acho que é um consumo aí para uma casa com 2 pessoas, dependendo do uso, 3 pessoas. E é uma conta que, é claro, com impostos está em torno de R$100. Então, se a gente tira os impostos, tudo bem. Nós vamos ter esse custo aí de 4,5, 5 bi. Nós já estamos correndo atrás de 27 bi para o rombo da isenção do imposto de renda. Correndo atrás de mais 5 bi. E a gente viu na apresentação do orçamento que o governo se tornará incapaz de pagar suas contas em 2027. Então é sobre isso que nós estamos falando o tempo inteiro. Falta responsabilidade. Vão fazendo as coisas de forma atabalhoada e jogando o custo, e o que é mais sério, nas gerações futuras, jogando o custo para o futuro, sem ter a responsabilidade de admitir que isso é insustentável.
A conta vai explodir em 2027. Ô Júnior, só para acrescentar, porque a Rita, economista, fala do custo que está ficando para o futuro. Sem dúvidas. Eu tenho alguns estudos de ciências sociais e eu quero lembrar outro custo. Nós temos falado isso aqui na rádio. O Júnior, a carteira de trabalho, a CLT, está sendo motivo de gozação nas escolas de ensino médio. Houve uma matéria maravilhosa da Folha. Eu trouxe isso para o rádio, a quantidade de gente. Meu filho está ouvindo isso. Eles falam assim, não estuda não, você vai virar CLT. Sabe por quê, Júnior? Nessa bancada aqui somos 4 que nasceram pobres. O William nasceu no morro, você foi caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro. A gente luta pra caramba ouvindo o quê? Vai estudar, menino. Vai tomar banho, menino. Vai trabalhar, menino. Vira homem, menino. Papapá. Hoje não, o menino nasce e fala assim, se você quiser pra aula, vai. Se não vai, não vou. Agora, se passar do primário, Deus sabe como, e chegar no médio, não vou te dar um dinheirinho, pé de meia pra você estudar. Vou te dar um dinheirinho pra você estudar. E se fizer uma prova pro vestibular, não vou te dar mais um dinheirinho. E se no meio do caminho engravidar a coleguinha de sala, eu te dou Bolsa Família. Não precisa pagar luz, não. Não precisa pagar isso, não. Não precisa pagar, não. Ô, Júnior, vamos criar uma geração de gente que não quer trabalhar num país que é pobre. Aí o Lula veio e falou assim, nós precisamos deixar de ser bom. Lula, então... Não, difícil, meu amigo. Ô Edu, mas só um parênteses, né? O pé de meia, o objetivo do programa é exatamente para não acontecer isso, né? Para dar algum incentivo para as crianças, para os adolescentes. Acho que o Teodoro tá querendo dizer que não deve ter esse tipo de incentivo. Lógica, a pessoa tem que ir por ir, né? Na minha lógica, o incentivo é outro. Só que a gente tá vivendo, vamos falar da realidade e do que é o ideal. O ideal é que a escola fosse valorizada, que as pessoas tivessem, né, a consciência da importância do estudo. Né? Você citou bem, a gente, né, só o estudo que traz a gente em algum lugar melhor. Só que acontece que não tá tendo isso mais. O adolescente não tá tendo mais interesse, não tá tendo motivação, tem uma parte da população que não tá conseguindo. Mas até. O que vai atrair, Marcelo? Aí eu vou fazer o seguinte. Como que você vai... você oferece R$9.000 para ele poder estudar, Marcelo. É isso mesmo? Não é. Nós não vivemos numa sociedade, a gente sabe que existe um custo para viver na sociedade. Isso tem que ser rateado, Marcelo. Então, eu tô perguntando o seguinte, qual que era a outra solução? Eu tenho. Qual que é a outra solução para manter esse adolescente na escola? Tornar a escola um lugar aprazível. Fazer uma reforma e pagar bem o professor para ele ter mais tesão do que já tem. Vamos lá, vamos estudar. Criar o clima. Isso é a longo prazo. Ô, Eduardo, isso é uma medida a longo prazo. E punir as famílias que não matricularem os seus filhos na escola. E não dar bolsa pro pai, pra mãe, bolsa pro menino estudar. Faz a conta aí. Se você ficar somando pé de meia, pé disso, vale gás, etc., quanto que você ganha sem ter que trabalhar? E a falta de instrução, a falta de educação, porque nós não temos mais escolas públicas de qualidade. Ninguém, quando pode, manda seu filho para a escola pública, porque ele tem medo. O professor tem medo de dar aula na escola pública. Então, essa situação de caos, ela foi gerada pela omissão do Estado na saúde, na educação e na segurança. Mas punir como, Rita? Como a gente vai punir uma família que não tem a consciência da importância da educação? Por exemplo, se o seu filho estiver estudando, você não tem direito ao Bolsa Família. E aí? Exato. Mas isso já é previsto, né? Mas isso já é previsto. Mas quem fiscaliza? Isso desde que o Bolsa Família foi implementado, para receber, a criança tem que estar na escola. Só que na prática, gente, isso não está funcionando. Então, assim, eu concordo, né, com a direção que você toma. Só que o mundo real, o governo está tentando criar uma forma de manter a criança ou o adolescente na escola. Não é o ideal, eu concordo, né? Que não deveria ter que pagar para isso. Mas é a realidade. E cadê a escola, Marcelo? E onde que está a escola? Não. Cadê a escola de qualidade? Não tem escola. É outro problema. Melhora a escola. Põe ar-condicionado na escola, põe computador na escola, capacita o professor. Cadê a escola? Pra fechar, viu, Ontem uma autoridade de Minas, ouvindo o nosso debate, mandou para mim o seguinte, falando, olha, acredito que o melhor programa social é o emprego. E a gente precisa gerar emprego. E aí a gente tem que investir em ensino técnico, a gente tem que preparar esses jovens. Agora, do jeito que a Viola tá com tantos benefícios, amigo, fica muito fácil viver. O que dá dignidade, Juninho, você sabe disso, Juninho. Antônio José Pereira, seu pai sabe que dá dignidade. Eu sei que o Júnior já quer pular de assunto, mas dá pra falar, ô WT, tem empresa que não tá conseguindo achar gente pra trabalhar. O emprego é fundamental. Porque as pessoas não estão tendo interesse na informação. Então é um problema real a falta de gente nas escolas com capacidade em cursos técnicos. Então como que o governo resolve isso? Pôr essa galera pra estudar.
Marcelo, deixa eu te falar só uma coisa. A CNI divulgou ontem um estudo da competitividade industrial. E ela adotou um critério de pegar países que competem com o Brasil e que fornecem produtos industriais para os mesmos mercados do Brasil. Imaginem que lugar que nós ficamos. No último. E por que nós ficamos no último? Por falta de ambiente. É a questão da insegurança jurídica por excesso de impostos, pela alta carga tributária e por falta de capacitação e educação. Leiam o relatório da CNI, o Brasil está lá na lanterna dos afogados. Em primeiro lugar, os Países Baixos. E na meiuco ali vem Estados Unidos, vem China, etc. e tal. Então é esse o retrato do Brasil, esse é o retrato da falta de educação, desse gap que se faz há anos. Eu não vou falar 13 não, porque é um pouco mais.